dos pontos mais importantes no desenvolvimento de uma aplicação é garantir que ela vai continuar funcionando mesmo após alguma alteração no nosso código. Quem aí nunca teve a infelicidade de alterar alguma parte no código, testar, ter certeza de que está funcionando, mas quando subiu para produção teve a triste notícia de que a aplicação parou de funcionar. Isso ocorre porque muitas vezes nós não conhecemos 100% do código e não sabemos qual que vai ser o impacto de uma alteração numa classe X em todo o restante da aplicação. Mas como garantir que a alteração na classe X não vai impactar em todo o restante do funcionamento da nossa aplicação? É aí que entram os testes. No vídeo de hoje nós vamos aprender como implementar testes na nossa aplicação utilizando o JUnity e vamos utilizar também o TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes. Ou seja, nós vamos começar a nossa aplicação pelos testes e aí vamos evoluindo dentro das funcionalidades e regras de negócio. Se você quer aprender como, fica aqui comigo no vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal. Vai estar disponível para download aqui na descrição do vídeo, tá? E é um projeto bem simples que eu deixei com algumas dependências aqui. Então a gente tem aqui o JUnity para fazer toda a questão de testes, né? Vai ser a dependência que a gente vai utilizar para realizar os testes na nossa aplicação. Estou utilizando aqui o DataJPA do próprio Starter, tá? Então, tudo que a gente for fazer relacionado a banco de dados, a gente vai pegar desse DataJPA. Coloquei aqui também um Starter Web para a gente criar as nossas rotas, para a gente criar ali a nossa aplicação REST. O DevTools ele vai servir para fazer o auto-reload da nossa aplicação, então sempre que a gente salvar algum arquivo, a aplicação já vai fazer o reload, tá? O H2 vai ser o nosso banco de dados que a gente vai utilizar aqui. O H2 ele é um banco em memória, então se você quiser utilizar Postgres, MySQL, MariaDB, fique à vontade, mas para esse nosso vídeo aqui, o H2 ele vai servir super bem. Tem o Lombok também, que ele vai fazer toda a questão de gets e setters da nossa aplicação, então ele já traz ali uma facilidade para a gente. E o Starter Test aqui, que quando a gente instala ele já vem por padrão, beleza? Então é isso que a nossa aplicação tem. Ele tem aqui uma classe para startar o nosso servidor. Ele tem aqui toda a parte de testes, tá? Então a gente vai começar criando aqui a estrutura de testes. Como a gente está utilizando o TDD, né, a metodologia TDD, então a gente vai partir do princípio que toda a nossa aplicação, toda a regra de negócio, tudo que a gente for escrever na nossa aplicação, a gente vai começar a partir dos testes, tá? Dani, é obrigatório começar pelos testes? Não, se você quiser começar, por exemplo, pela camada de serviço ou pela camada de controller, né? Enfim, o que você acha que é a melhor estrutura sem problemas nenhum, né? O TDD ele é a metodologia onde a gente consegue escrever a nossa aplicação partindo dos testes. Então a gente começa escrevendo os testes e ali na nossa classe de teste a gente começa a pensar na regra de negócio, começa a pensar em tudo que a nossa aplicação, em tudo que aquela nossa classe, né, aquela funcionalidade, ela vai precisar ter. Isso daí é uma coisa interessante porque a gente começa ali, né, partindo dos testes, eu acho que a gente começa a pensar um pouco melhor em tudo que a gente vai precisar ter na nossa aplicação, beleza? Então, qual que é a ideia aqui desse nosso vídeo? A gente vai criar um cadastro de cursos, onde esse nosso cadastro ele vai ter uma funcionalidade bem simples, realmente, para criar um curso, né, no nosso banco de dados, e a gente vai ter uma validação para verificar se esse curso ele já existe no nosso banco de dados ou não. Se existir, aí a gente vai retornar algum erro. Se não existir, aí a gente pode salvar sem problemas nenhum, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a criar aqui nos nossos testes vai ser a nossa camada de serviço, tá? Por enquanto, a gente não vai mexer na questão de rotas, na questão de controller. A gente vai começar trabalhando pelo nosso service e aí depois a gente vai identificando tudo que a gente precisa criar, tá? Então, aqui dentro da nossa pasta de teste, né? Eu vou criar aqui uma pasta de services, beleza? E aqui você poderia utilizar, por exemplo, um pacote de use cases, um pacote de módulos, do que for que fizer mais sentido para você. Nesse caso aqui, eu vou dizer que a gente vai criar a nossa camada de serviço. E aí eu vou começar criando aqui um create course service test.java, tá? Ele vai criar aqui a nossa classe de teste. E aí, dentro dessa nossa classe de testes, a gente vai começar criando tudo que a gente espera que esse nosso teste, que essa nossa regra de negócio, ela tenha. Por exemplo,
eu quero validar se um teste ele está sendo criado de fato, né, dentro da nossa aplicação. Então, para isso, eu vou criar um teste verificando se o curso ele está sendo salvo ou não. Eu quero criar eu quero fazer uma validação para verificar se um curso ele não está sendo salvo caso já exista um curso no banco de dados com o mesmo name. Então, eu vou criar um outro teste, tá? E aí, como que a gente começa criando o nosso teste? Eu vou definir um public void, porque esse meu teste ele não vai retornar nada, e aí eu começo escrevendo, né? Eu começo descrevendo o nome do meu método como sendo aquilo que eu espero que o meu teste ele vai fazer. Por exemplo, esse primeiro teste, eu espero que ele crie um curso de fato. Então, eu vou colocar aqui should, e aí eu vou separando por underscore, tá? Should be able to create a new course. Beleza? E aqui dentro eu vou colocar tudo que eu preciso para esse meu teste rodar. Então, vamos começar escrevendo o que esse nosso teste ele vai precisar ter, né? Então, eu vou precisar criar um novo curso. Para eu criar um novo curso, o que eu vou precisar ter? Eu vou precisar ter o meu service de fato, então eu vou precisar criar um novo service. Para eu salvar, né, essa minha informação no meu banco de dados, eu vou precisar criar a tabela de curso, né? Junto com essa minha tabela de curso, eu vou precisar criar a minha entidade, porque como a gente está utilizando o Spring Data JPA, ele vai ser o nosso ORM, né? Então, ele vai ser responsável por pegar a nossa entidade e converter para uma forma que o nosso banco de dados consiga entender. E aí, eu tendo a minha entidade, eu tendo a minha tabela criada, eu vou precisar criar o meu repositório que vai de fato, né, salvar o meu curso no meu banco de dados, que vai fazer um select para mim. Então, a gente vai precisar ter o nosso repositório. Então, vou colocar aqui, criar repositório de curso, tá? Bom, eu acho que por enquanto são esses passos que a gente vai precisar ter, e aí depois a gente vai adicionando conforme a gente for identificando. Então, a primeira coisa aqui, criar o novo curso, a gente vai ter que partir, né, de um service. Então, como a gente está utilizando aqui o TDD, a gente vai começar escrevendo tudo que a gente imagina, né? Então, a gente vai começar escrevendo as classes, os métodos, e aí a gente vai completando conforme a gente identifica. Então, eu vou criar aqui um course service, ou melhor, create course service, né? Create course service. Create. Opa. E aqui a gente vai instanciar essa nossa classe. Dani, mas a gente ainda não tem criado esse create course service. Não tem problema, porque aí a gente vai vendo o que a gente vai identificando o que a gente precisa criar e a gente vai criando, tá? Esse nosso create course service, a gente vai precisar ter um método para chamar. Geralmente, quando eu trabalho com service, eu gosto de ter dentro desse meu service um método execute, que vai executar de fato o meu serviço. Então, eu vou criar aqui um ponto execute, que vai ser o meu método dentro dessa minha classe, beleza? Bom, esse meu create course service, ele vai precisar receber um novo curso, né? Que é o curso que a gente vai criar. Então, eu vou até passar esse daqui para cima, porque para a gente ter esse nosso serviço, a gente vai precisar ter a nossa entidade criada para passar para dentro do nosso execute, né? Então, eu vou começar a imaginar aqui que eu vou ter uma entidade de curso. Essa minha entidade de curso, ela vai precisar ter algumas informações, né? Então, vamos imaginar que aqui dentro dessa nossa tabela de cursos, a gente vai ter o ID, que vai ser a nossa chave primária criada para esse nosso curso. A gente vai ter uma descrição, então uma description, e um name para o nosso curso. E a gente pode passar aqui também um workload, né, que vai ser a carga horária desse nosso curso, tá? Então, são essas informações que a gente vai ter na nossa aplicação, no nosso curso, né, na nossa tabela de cursos. Bom, então vamos imaginar que aqui a gente criou a nossa entidade
E aí, para a gente passar, né, as informações aqui para dentro do nosso método, a gente vai precisar fazer um set dentro dos atributos que a gente quer preencher. Então, eu posso definir aqui que a gente vai ter um set description, que vai receber uma descrição. Então, eu vou colocar aqui curso description test. Como a gente só vai utilizar para teste, não tem problema nenhum, né? A gente vai ter um name para esse nosso curso. Então, vou colocar curso name, que vai ser uma string, né? Vai ser um texto. E a gente vai ter aqui um workload, que vai ser a carga horária. E aqui a gente vai receber um número, tá? Vai ser do tipo int, que é a quantidade de horas que esse nosso curso ele tem. Beleza? Bom, então a gente tem aqui a ideia da nossa entidade, né? A gente tem aqui a ideia do nosso curso e a gente precisa passar essa nossa entidade aqui para dentro do nosso curso. Bom, eu acho que até aqui já dá para a gente começar trabalhando, né, de fato, e aí depois a gente começa implementando aqui o nosso curso, o nosso service, tá? Na verdade, a gente pode fazer alguma coisa a mais aqui, né? Bom, vamos imaginar que quando a gente utilizar esse nosso Create Course Service, se tudo der certo, né, que é o que a gente espera aqui nesse método, ele vai criar de fato um curso dentro do nosso banco de dados. E aí ele vai retornar para a gente algumas informações, né, que é a nossa entidade completa. Perceba que aqui a gente só está dando um set na description, no name e no workload. Então, a gente espera que quando esse nosso curso for salvo, ele gere para a gente o ID desse nosso curso, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer que a gente vai esperar receber, né, uma entidade, que eu vou dar aqui o nome de Created Course, tá? Esse nosso Created Course aqui, ele vai ter preenchido, se tiver tudo certo, o ID, a description, que a gente já inseriu aqui, o name e o workload, beleza? Então, até aqui vai ser o caminho feliz, o caminho perfeito de que tudo tá funcionando, tá? Isso daqui eu vou deixar aqui para cima, só para... Não, vou deixar aqui por enquanto. Bom, depois que a gente tiver isso, a gente vai precisar, de fato, testar, né? Realizar ali alguma coisa dentro do nosso teste para que a gente conclua de que esse teste, ele deu ok, ele deu sucesso. Como que a gente faz aqui dentro do Java para a gente, de fato, rodar os nossos testes, né? Como a gente está utilizando o JUnit ele é uma biblioteca que ele disponibiliza para a gente alguns métodos. E aqui dentro, né, a gente pode dar um assert e a gente vai ver, utilizando esse assert, tudo que a gente pode utilizar. Então, eu posso utilizar aqui, por exemplo, um assert all, né, para ele verificar tudo que eu estou passando. Eu posso passar aqui um assert equals, onde eu passo duas propriedades e comparando essas propriedades, eu espero que essas duas propriedades, elas tenham exatamente o mesmo valor, para que, de fato, a gente identifique que o nosso teste, ele rodou com sucesso, né? Eu posso passar aqui um assert null esperando que uma propriedade seja nula, ou eu posso passar um assert not null, que é o que a gente vai utilizar para esse nosso primeiro teste, tá? E o que a gente vai esperar aqui? Bom, quando a gente rodar essa nossa entidade aqui, né, esse new course, o ID ele vai vir como nulo porque a gente não está passando ele em lugar nenhum. Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que quando ele rodar esse meu execute e o retorno que ele tiver dentro desse create course seja com o ID preenchido, ou seja, com o ID não nulo, que é o que a gente vai identificar que o nosso curso foi salvo de verdade, tá? Então, aqui dentro, eu vou esperar que o meu created course.getID não seja nulo, certo? Se ele não for nulo, significa que o nosso curso foi salvo com sucesso. É isso que a gente espera, né? Bom, e agora para a gente rodar esse nosso teste, a gente vai colocar aqui no nosso método, tá? Como @teste. Simplesmente isso, perceba que ele já mostrou aqui pra gente, né? Ele já deu esse nosso play, que significa que quando a gente quer rodar o nosso teste, vou salvar aqui, eu vou rodar o meu teste, claro que aqui ele vai dar erro, né? E ele vai mostrar aqui que eu preciso criar um monte de coisa que eu ainda não criei, tá? Mas pra gente rodar vai ser dessa forma, beleza? E agora então a gente vai começar criando as nossas entidades, criando aqui o nosso service. Então aqui dentro do nosso pacote, eu vou criar uma pasta modules,
Dentro dessa minha modules, eu vou criar um outro pacote que vai se chamar courses. E aí, tudo que eu tiver relacionado a curso, eu vou colocar aqui dentro. Então, eu vou ter aqui uma camada de service. E aqui eu vou criar o meu create de course, service.java, beleza? E vou criar aqui, por enquanto, um método void execute. E a gente já vai começar preenchendo ele, tá? Aqui na minha camada de teste, eu posso já até dar um import dentro dessa minha classe, tá? Claro que ele vai dar erro aqui, porque a gente ainda não tem as informações, mas ele já importou aqui pra gente, beleza? Bom, aqui dentro, a gente vai esperar receber a nossa entidade de curso que a gente ainda não tem criado, mas a gente vai criar agora. Então, aqui dentro do meu courses, eu vou criar um pacote entities e vou criar uma nova classe chamada course.java. E agora a gente vai começar preenchendo, tá? Como ela vai ser a nossa entidade, então eu vou começar colocando aqui um @entity. Ela vai ser a minha tabela, então eu vou chamar ela de courses, tá? E eu vou começar preenchendo aqui. Então eu vou ter um ID que eu vou utilizar do tipo o ID. Ele vai ser a minha chave primária, então como um @id. E eu vou pedir para ele gerar automaticamente para mim esse valor. Então eu vou colocar aqui um generated value com a estratégia de auto. E aí toda vez que a gente salvar um novo curso, o próprio JPA vai criar para a gente esse nosso ID. Ele vai ter também uma description, que vai ser string, um name, ele vai ter um workload, que é o nosso a nossa carga horária do curso. Daqui um branco. Ele tá aqui mostrando como essa cor cinzinha aqui, porque a gente ainda não tem os getters e setters. Então, eu vou colocar aqui o @data do Lombok, tá? Para ele criar. O @data, ele vai criar tantos getters e setters, né? Claro que não seria a melhor estratégia, mas eu vou deixar aqui com @data sem problemas nenhum. Vou dar aqui um args constructor e também o @non-args constructor, tá? Para ele criar um construtor com todos os atributos e um construtor com nenhum atributo, tá? E agora aqui no nosso service, eu vou já importar esse meu curso, beleza? Então, teoricamente, é o que a gente vai precisar aqui, por enquanto, para rodar o nosso curso, tá? Vamos ver aqui, vou dar um import. Ele deu aqui um erro porque ele tá esperando receber um curso, né? Então, vou colocar aqui que a gente vai receber um curso. Opa, deixa eu copiar aqui. E vou dar aqui, por enquanto, um return nulo. Só pra gente ver o que vai acontecer, beleza? Por enquanto, ele parou de dar os erros. Vou rodar aqui novamente. E ele tá dizendo, né, que o teste não rodou porque deu um pointer exception. Beleza, era isso que a gente precisava aqui por enquanto, até porque a gente tá dando return nulo, né? Então, vamos começar a pegar aqui o que a gente precisa. A gente precisa validar se o curso existe. Se sim, retorna erro. Se não, retorna novo curso, né? Eu acho que isso é tudo que a gente precisa. Então, agora, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a tratar a questão do repositório, né? A gente precisa buscar esse nosso curso. Então, vamos imaginar aqui que a gente vai ter, né, um exist course. Existed course. Oh, meu Deus. Algo do tipo. E ele vai ter um repositório, né? Então, a gente vai ter aqui um repository. A gente vai validar se o curso existe pelo nome. Então, eu vou ter aqui um repository find by name. Que ele vai pegar aqui meu curso get name. E vai validar se existe, né? If exist course for diferente de nulo, que significa que esse meu curso ele existe, eu vou dar aqui um throw new error curso
já existe, né? Se não, ele vai aqui, né? Na verdade, ele vai salvar e retornar o novo curso. Então, aqui eu vou ter um return, posso retornar direto, repository.save, passando a nossa entidade aqui do nosso curso. Beleza? Perceba que por enquanto a gente só foi jogando as ideias, a gente ainda não criou o nosso repositório, né? Bom, beleza, o nosso service aqui ele tá criado, agora a gente precisa implementar esse nosso repositório. E aí é que vem, né, uma das dúvidas que a gente tem, como implementar esse nosso repositório, tá? Bom, para a gente implementar esse nosso repositório, a gente poderia colocar aqui, criar, por exemplo, uma camada aqui de repositório, né? Então, eu vou criar aqui uma pasta repositories. E eu posso criar aqui um course JPA repository.java, né? E aí, se você já utilizou o JPA, o Data JPA, você sabe que a gente pode criar aqui uma interface, estender aqui o JPA repository e passar qual é a entidade que a gente quer injetar, que no caso é a entidade de curso, e passar qual que é a chave primária, né? Qual que é o tipo da chave primária, que é um UUID. E aí aqui a gente vai ter já o nosso course JPA repository, né? E aí, já que a gente tem aqui o nosso curso JPA repository, a gente implementar aqui, chamar, né, dar um auto write, passando esse nosso curso JPA repository, e eu posso chamar aqui o meu repository, né? Eu não tenho aqui esse método implementado, então eu vou voltar aqui no meu curso JPA repository e vou implementar course find by name, passando aqui um string name, beleza? E aí o próprio JPA ele já vai ser responsável por criar toda a estrutura pra gente. Como a gente está utilizando o name, que é um atributo da nossa tabela, ele já consegue identificar tudo que ele precisa fazer, beleza? Bom, eu acho que é isso que a gente precisa para rodar a nossa aplicação, né? Rodar o nosso teste. Vamos ver? Vou vir aqui no nosso teste, dar um reload. E ele deu aqui que deu novamente um null pointer exception, só que agora ele deu aqui dentro do nosso curse JPA no find by name, né? E ele vai dizer aqui que o this repository está vindo como nulo. Por que que ele está acontecendo isso? Sendo que, teoricamente, está tudo certinho na nossa aplicação, né? Bom, o que está acontecendo aqui é que a gente está rodando o nosso método, né? A gente não está rodando a nossa aplicação. Então, quando ele vier aqui e ele for procurar por esse nosso curse JPA, por esse nosso repositório, ele vai ter o valor de nulo. Por quê? Esse nosso JPA repository, para ele ser injetado na nossa aplicação, a gente precisa rodar o nosso servidor. Ou seja, a gente precisaria rodar aqui toda a nossa aplicação, né? Utilizar aqui esse nosso Spring Boot Application para ele rodar a nossa aplicação e aí sim, ele fazer toda a injeção de dependência do nosso JPA. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer rodar a nossa regra de negócio. A gente quer garantir que a nossa regra de negócio ela esteja funcionando. Eu não quero nesse momento fazer um teste de integração onde eu verifique se o meu banco de dados ele está funcionando, né? E existem algumas formas que a gente pode fazer. Então, a gente poderia mocar esse nosso repositório para ele simular, né? Que ele está chamando, porque eu não consigo utilizar esse autoride aqui, por exemplo, dentro do meu teste, tá? Então, essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente poderia fazer é, de fato, rodar o nosso servidor em ambiente de testes. Então, ele iria simular que ele está rodando o nosso servidor. Ou a gente pode fazer uma outra alternativa, né? Que é a alternativa que eu particularmente gosto de trabalhar quando eu estou fazendo a questão de TDD, quando eu estou trabalhando com testes, que é a gente criar
um banco de dados em memória, a gente criar o nosso repositório em memória, né? Onde a gente vai fazer ali algumas manipulações e aí a gente utiliza esse nosso banco de dados em memória, né? Dentro da nossa aplicação para rodar esse nosso teste, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui, e aí, só para a gente entender melhor, vou até criar aqui, dentro desse nosso modules, vou criar aqui uma camada de controller, tá? Vou criar aqui um course controller.java, REST controller, request mapping, /courses. E aqui eu vou criar o nosso método public course create course. Deixa eu importar aqui. Esse nosso create course, ele vai receber um curso, né? E aí, para a gente receber essas informações que vai vir na nossa API, a gente vai utilizar o request body, tá? Isso daí eu já expliquei em alguns cursos anteriores, que eu vou deixar aqui em cima, se você quiser entender melhor o que está acontecendo aqui, tá? E ele vai ser aqui o nosso post mapping, porque a gente vai inserir essa informação, né? Então, a gente colocaria aqui um post mapping, e aí a gente precisa chamar o nosso serviço aqui. Então, eu vou dar aqui um auto-write, chamando o nosso create course service, e aqui eu chamaria o nosso execute, passando o nosso curso. E eu posso até dar um return aqui direto. Beleza? E aí, para esse nosso service, ele ser um service, uma classe injetável, né? Aqui eu vou colocar ele como @service, tá? E aí, se eu rodar essa minha aplicação aqui agora, e a gente vai tentar fazer uma inserção de um curso. Deixa eu ver aqui se ele deu tudo certo. Eu vou abrir aqui o meu Insomnia, que eu já tinha deixado ele aqui preparado. Então, deixa eu pegar aqui o meu Insomnia. Aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu já deixei aqui com name, description e workload, tá? Eu vou tentar executar diretamente pelo nosso controller para aí a gente ver o que a gente vai fazer com o nosso teste, tá? Então, se eu dou um send aqui, ele salvou com sucesso, tá funcionando perfeitamente, né? Se eu tento salvar aqui novamente, ele vai dizer que o curso já existe, né? Aqui eu não tô fazendo nenhuma tratativa, nenhum handle do meu curso, mas o nosso repositório, ele tá funcionando, beleza? Mas agora, como que a gente consegue fazer para utilizar o nosso service, tanto no nosso teste, como também no nosso controller, mas para o meu controller, eu quero que ele continue utilizando esse JPA repositório, que é o que de fato vai salvar em produção. Mas quando ele estiver utilizando o meu teste, eu não quero que ele utilize esse repositório. Eu quero que ele tenha um repositório específico para o meu teste, porque o que importa nesse momento é eu testar as minhas regras de negócio. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é abstrair esse nosso repositório. Então, eu quero que o meu service ele não receba um repositório específico, né? Então, o que a gente consegue fazer aqui? A gente pode extrair e esperar que esse nosso service ele receba uma interface que contenha todos esses métodos que a gente vai utilizar, esse find by name e esse save, e aí de acordo com aonde a gente vai chamar, por exemplo, no meu course controller, eu chamo de fato esse meu repositório, e aí no meu outro, né, no meu de teste, eu chamo o repositório que eu quero utilizar de fato. Então aqui eu vou remover isso e eu vou dizer para ele que eu vou esperar receber, ou melhor, eu vou começar aqui dentro do meu repositório, eu vou criar um eCourse repository.java, que vai ser uma interface, e eu vou dizer para ele que essa minha interface, eu vou ter um método chamado findByName, que vai receber uma string, né? E eu vou ter um outro método chamado save, que aí de fato vai receber a minha entidade de curso, beleza? E agora aqui no meu service, eu vou criar um construtor e vou dizer para ele que dentro desse meu construtor eu vou esperar receber um repositório
E aí eu vou criar aqui um private e curse repository, porque a implementação que a gente receber, né, tanto do controller como do teste, é o que de fato a gente vai utilizar aqui. Então, this repository é igual a repository. E aqui, só para ficar melhor, eu vou utilizar o this.repository, tá? Então, agora, perceba que ele já deu erro aqui no nosso teste, né? Porque a gente precisa passar para ele uma implementação. E eu vou criar aqui um curse in memory repository.java, que vai ser uma classe, e essa minha classe vai implementar a minha interface. E aqui eu vou adicionar os métodos que eu quero utilizar, tá? Então, a gente vai criar aqui um repositório em memória bem simples. Eu vou começar definindo aqui que a gente vai ter uma lista de cursos, tá? E eu vou criar aqui um construtor só para ele inicializar esse meu... Esse meu thisCurse igual a new ArrayList. Então, quando ele chamar esse meu construtor, aí ele vai inicializar esse meu array aqui, tá? E aqui, então, eu vou dar um thisCurse.add, thisCurses, né, .add, passando esse curso que a gente está recebendo. E vou retornar aqui o meu curso, tá? Só que lembrando, né, aqui, esse nosso curso, ele vai ser gerado aqui nesse repositório em memória. Então, a gente vai precisar adicionar para ele um ID, né? Diferente do banco de dados, que o banco de dados gera o ID pra gente, né? O JPA, aqui a gente vai gerar manualmente. Então, eu vou dar aqui um curse.setID. Eu vou utilizar do próprio Java útil o uuid.handleUUID e ele vai gerar pra gente automaticamente, beleza? E aqui eu vou retornar o seguinte. Deixa eu remover esse to do. Eu vou percorrer esse meu curso, vou transformar ele numa stream, e aí eu posso utilizar aqui o filter. Então, vou passar aqui para ele um curso, e eu vou dizer para ele que eu espero que o getName seja igual a name. Vou dar um Ctrl ponto aqui, assign statement, para ver o que ele vai gerar. Inclusive aqui, deixa eu remover isso, a gente pode dar até aqui um find first, para ele retornar o primeiro registro que ele encontrar, né, disso daqui. Então, agora eu dou um Ctrl ponto. Ele gerou aqui para mim um optional, então vou colocar aqui optional curse. Optional curse. E agora aqui eu vou dar um optional curse.or else nulo. O que ele vai fazer aqui para mim? Se tiver algum curso, né, ele vai retornar o primeiro curso que ele encontrar com o nome aqui que a gente atribuiu. Se não tiver, ele vai retornar nulo, tá? Porque a gente não precisa ficar passando if optional, a gente pede direto aqui pro Java retornar ou o curso ou um nulo, beleza? Simples assim, é tudo que a gente precisa. Agora aqui no nosso teste, aqui dentro, né, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar... vou até passar esse repositório aqui para cima, né? Então, eu vou dar aqui um curse repository in memory. Vou chamar ele de repository igual a new curse repository in memory. E aí, eu passo esse meu repository para dentro do meu service, beleza? E aí, toda a regra de negócio continua a mesma. Vamos ver se deu certo? Vou rodar aqui. E olha só, ele concluiu aqui, ele deu verdinho dizendo que o nosso teste, ele funcionou. Pô, show de bola, continua funcionando. Continua não, o nosso teste passou a funcionar, né? Então, agora a gente abstraiu aqui o nosso repositório em memory, a gente colocou aqui, fez uma implementação bem básica, né? Com tudo que a gente precisava para rodar. E provavelmente ele identificou, né, que esse nosso setID, ele foi injetado e por isso o nosso teste, ele passou a funcionar,
beleza? E o que que a gente precisa fazer aqui na nossa aplicação, no nosso controller, né? Vou rodar aqui novamente para ver se continua funcionando, ou se a gente precisa implementar alguma coisa. E ele já deu aqui um erro, né? Porque ele está dizendo que ele precisa, esse nosso eCurse não está sendo passado aqui para o nosso controller, né? A gente não tá recebendo, né, esse eCurse pelo nosso controller. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente tem o nosso JPA, né, que ele está recebendo aqui, ele está recebendo o nosso JPA repository. Porém, a gente precisa ter um repositório que implemente essa nossa interface. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova classe e eu vou chamar aqui como curse repository.java, tá? E esse meu curse repository.java, ele vai implementar esse meu eCurse repository. Vou dar aqui um Ctrl ponto, add repository. E aqui sim, eu vou chamar vou dar aqui um authoride dentro do meu curse JPA repository, curse JPA repository, tá? E aqui existem 1000 formas que a gente pode fazer isso, tá? A gente pode utilizar um Entity Manager aqui. Eu acho que dessa forma aqui fica um pouco mais fácil da gente utilizar os atributos que já tem por padrão aqui nesse nosso JPA repository, tá? Então aqui, cadê? Curse JPA. Eu vou chamar esse nosso this curse JPA repository.find by name, que é o que a gente já implementou, né? Vou dar um return aqui nele. E aqui eu vou dar return this curse JPA.save, passando a nossa entidade, tá? E aí, dessa forma, a gente continua utilizando aqui os métodos padrão que tem aqui no JPA Repository e a gente só implementou esse daqui, né? A gente poderia jogar esse curse JPA para dentro dessa nossa classe sem problema nenhum, mas vou deixar assim por enquanto. Eu vou definir aqui que esse daqui vai ser um service, tá? Por quê? Aqui dentro do nosso curse controller, agora ao invés da gente injetar esse nosso service, eu vou injetar o meu curse repository, definir aqui como repository. Opa! E aqui eu vou chamar o nosso create curse service, create curse service igual a new create curse service, passando o nosso repository, tá? E vou rodar novamente aqui a nossa aplicação. Então, vamos aguardar, ele vai subir aqui, vamos ver se ele não deu erro nenhum. Bom, subiu a nossa aplicação, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai testar. Então, deixa eu abrir aqui o meu Insomnia, vou dar um send e ele salvou, né? Lembrando que a gente está utilizando o H2, que é um banco de memória. Então, toda vez que a gente dá um reload na nossa aplicação, ele vai zerar também o nosso banco, né? E agora, se eu dou um send aqui, ele mostrou pra gente que o nosso curso já existe. Pô, show de bola. Então, olha, a gente conseguiu fazer a separação, né? Então, agora, toda vez que eu quiser utilizar o meu teste, eu vou utilizar esse curse in memory, né? E toda vez que eu quiser, de fato, utilizar o meu controller, eu vou utilizar aqui o meu curse repository, né? Que foi o que a gente criou, beleza? Show de bola, a gente já poderia parar por aqui, mas eu vou ensinar também como que a gente testa um caso de erro, né? Então, agora, eu vou criar um should not be able to create a new curse if exists, né? Então, não pode permitir a criação de um novo curso se já existia um curso com esse nome, tá? Vou copiar aqui esses meus atributos, só que aqui eu vou definir not
create curse. E vou passar aqui também, not create curse, tá? E o nome aqui pouco importa, porque a gente só está utilizando para teste. Vou copiar esse nosso repositório, esse nosso service. E aqui eu vou fazer o seguinte, como eu quero que ele não permita, eu vou criar o mesmo curso 2 vezes, né? Então, na primeira vez ele vai permitir e na segunda ele tem que dar o erro. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa linha. Esse daqui eu vou tirar. Eu posso até tirar isso daqui. Por quê? Porque eu quero testar que ele dê uma exceção. E como que eu consigo testar que ele dê uma exceção? Aqui dentro do meu teste, eu consigo passar para ele um expected e eu vou falar para ele que eu espero que ele dê um error.class, tá? Então, quando eu rodar esse teste, eu espero que ele dê esse erro. Vamos ver? Vamos rodar e ele mostrou aqui que ele tá dando um erro, né? Se eu tirar, por exemplo, esse expect e tentar rodar novamente, ele vai dizer que tá dando um erro, né? Javalang error, que o nosso curso já existe. E aí eu volto aqui o meu expect. E ele funcionou. Então, olha só, a gente conseguiu criar aqui o nosso TDD com um caso de sucesso e também com um caso de erro, lançando uma exceção dentro do nosso teste. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido muito produtivo e que você tenha aprendido como implementar testes. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou me procurar em alguma das minhas redes sociais que eu vou fazer questão de poder te ajudar. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim. E se você tiver também sugestões de vídeos que você gostaria que eu abordasse, é só deixar aqui embaixo também nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!